Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Mais, da Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Sul. Nós somos professores da oficina de banda, música da Secretaria. Eu sou o professor Antônio Fagundes. E eu sou o professor Cláudio José Fagundes, hoje na nossa 30ª aula já. Exatamente. Técnica de respiração para instrumento de sopro para iniciantes. Exatamente, e essa é a parte 1. Vamos estar falando mais para frente. Assunto importante, né, professor? Respiração, porque o nosso instrumento já é chamado de Sopro, instrumento de sopro. Então nós temos que aprender a respirar. Muito bem falado, aprender a respirar, porque hoje 90% da população, vamos dizer, da Terra respira errado. Quem não pratica um instrumento de sopro, respira errado. Então, o nosso objetivo aí é obter informações básicas sobre a técnica de respiração para tocar instrumentos de sopro. Para você que é iniciante, preste bem atenção. Tá? O instrumento de sopro, existe uma capacidade pulmonar muito grande de quem está tocando, certo? Já o nome já diz, instrumento de sopro, quer dizer que você vai ter que soprar nele, ok? E o ar que sai de dentro de você, ele vai formando colunas de ar, né, pelos tubos do instrumento, e com isso vai sair em forma de som. Obviamente, com a vibração do lábio. A vibração do lábio, que nós já vimos, né, nas aulas anteriores. Exatamente. Né? E a utilização, no caso, como nós vamos trabalhar hoje com o trompete, com a agilidade dos pistos. Exatamente. Tudo isso é fundamental para você ter uma habilidade técnica de controle da respiração e da pressão do ar, além de uma efetiva força muscular respiratória. Não é só respirar, você tem que controlar esse ar que vai sair de dentro de você, ok? Você tem que estar relaxado, tem que ter a embocadura, que também é um assunto que nós vamos falar aí para frente, né? Mas a postura, né? Postura, podendo respirar corretamente. Aí vem do condicionamento físico do instrumentista. É muito importante. Porque se você for só soprar no teu instrumento, vai acontecer isso. Só isso. Né? Nós temos que ter um ar de qualidade dentro do nosso pulmão. Saber respirar bem. E para ter esse ar de qualidade, né? Temos que aprender a respirar. Exatamente. O aspecto mais importante da prática do instrumento de sopro é a respiração. Som, controle, dinâmica, tessitura, tudo mais está ligado à respiração e ao fluxo de ar particularmente. A qualidade do nosso ar determina a qualidade da nossa prática. Não há dúvida que a potência do som depende da quantidade, da qualidade e da velocidade do ar. Então você pode conhecer muito bem do instrumento, certo? Conhece o trompete de cima para baixo, tem uma agilidade no dedo. Mas se você não tem esse controle, você não vai conseguir fazer uma dinâmica, tá certo? Você não vai conseguir segurar uma nota por muito tempo. Vai ter resistência, né? Não vai ter resistência. O som, para você ter uma música boa, se tocou uma música, aquilo que ficou gostoso, é o controle da respiração, um aspecto muito importante. Né? Você tem que ser capaz de pegar e segurar uma nota por muito tempo. E isso sem você ficar cansado. Sem isso te dar tontura. Exato. Né, muitos alunos chegam no começo pega e sopra, e fiquei tonto, professor. Sim, porque o ar, ele sobrou todo o ar para dentro do seu instrumento, não houve oxigenação do cérebro e com isso ele fica tonto. Qualquer pessoa sabe, se faltar oxigenação do cérebro vai desmaiar. Então, a gente precisa saber respirar, certo? Então, no slide você está vendo o aspecto físico mais importante da prática de sopro é a respiração. Para ter controle do som, da dinâmica, a tessitura e tudo mais está ligado à respiração de ar. Professor Cláudio, temos alguns exemplos aí? Como vai acontecer uma dinâmica com o instrumento de sopro?
observar que o professor Cláudio começou pianinho, né? Vamos dizer, baixinho, né? Popularmente conhecido. Ele fez forte, cresceu e depois tocou piano novamente. E isso ele não fez... Não, ele fez tudo numa respiração só. Observe novamente. Vamos lá, professor, de novo. Respiração só, o professor Cláudio fez. Isso chama-se controle. Né? Ele conseguiu controlar o som, a dinâmica da música. Porque vai acontecer música e você está tocando. Tem os pianos, tem os fortes, os fracos, e isso você precisa controlar. Muitas vezes você consegue pegar um ar, tem no meio do fraseado, né? Outras vezes você não consegue. Para isso você tem que estar preparado fisicamente para fazer. Tem muita técnica, né? Até nós falamos uma pincelada bem rápida semana passada, né? Que é a circulação do ar, né? Que é extremamente difícil. Com muito treino você consegue. Digo eu, de passagem, não consigo fazer. Então, exige muita técnica e muito estudo. Você já parou para pensar que quem toca um instrumento também se exercita? Quando falamos de condicionamento físico relacionado à música, nós referimos a algumas capacidades físicas que a música e musicista precisam ter para desempenhar seus objetivos com maior excelência. Então tem que fazer academia para tocar? O que você acha, professor? Eu acho que não, né? Não precisa? Não precisa, né? Não precisa fazer academia, mas você tem que fazer algumas técnicas, alguns exercícios para controlar essa respiração, né, para sair uma qualidade de ar com excelência, para você ter um bom resultado no seu instrumento. Antes de você começar a tentar produzir qualquer tipo de som em qualquer instrumento de sopro, é de fundamental importância que se aprenda a respirar de maneira correta, de forma a aplicar essa respiração ao tocar. A técnica de respiração mais ensinada para músicos de instrumentos de sopro, em geral, é a respiração diafragmática, ok? Essa respiração diafragmática você vai acompanhar numa próxima aula. Então eu peço que você nos acompanhe aí, que nós vamos estar falando. Hoje nós estamos falando dessa respiração básica que nós precisamos ter para poder respirar, controle do som, ok? Agora nós vamos ver um vídeo com o professor Ricardo Espíndola, que ele é trombonista da Escola de Música de Rio Negrinho, e ele vai nos falar um pouco sobre a respiração. Olá a todos, eu me chamo Ricardo Espíndola, sou músico, professor, trombonista, e hoje quero conversar com vocês um pouco sobre ar e respiração. Compreendo que para se ter um bom som e conseguir tocar o instrumento de metal como um trombone ou um trompete, é muito importante que se tenha uma boa respiração, que no meu entender é o fundamento mais importante de todos para a execução desse instrumento. Alguns pontos eu acho importante ressaltar para que comecemos o estudo de forma correta, priorizando a qualidade dessa respiração. Então, primeiramente, nós vamos nos ater à postura. Estando de pé ou estando sentado, nós vamos procurar manter a coluna ereta, nos manter de forma relaxada, para que isso não dificulte a entrada do ar no nosso corpo. Quando nós formos tocar um instrumento, nós vamos precisar de mais ar do que nós utilizamos no nosso dia a dia para respirar. Então será necessário praticar essa tomada de ar.
pois não será possível tocar o trombone ou outro instrumento com pouco ar, ou o resultado final, o som, a sonoridade não será boa. Para isso, nós vamos pensar em algumas ideias. Primeiramente, nós vamos pensar em respirar pela boca. E, além de respirar pela boca, nós vamos procurar mandar o nosso ar para a parte mais baixa do pulmão, pensando que nós temos 3 etapas de respiração aqui, que seriam a respiração baixa, respiração média e a respiração alta. Nesse processo é muito importante nos mantermos relaxados. Tensionar o ombro não é necessário. Apertar o corpo também não. Então nós vamos procurar ficar de forma mais natural possível, quase como se estivéssemos deitados em nossa cama, para permitir que o ar entre em grande quantidade de forma natural. Eu vou demonstrar um pequeno exercício que vai ajudar vocês a entender esse processo de inspiração e expiração. Eu vou pegar um pulso e vou contar 2 tempos de pausa, vou inspirar em 2 tempos e vou expirar em 4 tempos. Seria assim. Esse pequeno estudo, ele vai simular as primeiras notas que vocês farão no instrumento, que será a tomada de ar e a sustentação dela por um período. Vocês podem repetir isso aqui por 5, 6 ou mais vezes sem problema algum, sempre prestando atenção se vocês estão tomando bastante ar ou não. Um outro ponto que eu acho importante colocar agora no início é quando vocês forem ter contato com o instrumento. É muito comum eu ver nos alunos, quando eles vão respirar com o instrumento na boca, eles sugarem o ar por dentro do instrumento. Então a ideia é que nós respiremos pelos cantos da boca. Eu vou demonstrar primeiramente sem o instrumento e depois com. A ideia seria essa aqui. Eu coloquei a mão no meio dos meus lábios para simular a ideia do bocal. E o ar entra pelos cantos da boca. Percebo que o detalhe não é o quanto eu abro os lábios, mas é o quanto eu abro a parte interna da minha boca. É aí que vai fazer toda a diferença. Afastando os dentes, aumentando a abertura interna da boca, o ar vai poder entrar livremente. Então não há necessidade de vocês abrirem em demasia os lábios, mas sim a parte interna da boca. Com o trombone agora. Enfim, isso seria o início do processo de respiração para conseguir se tocar o trombone ou algum outro instrumento da família dos metais e talvez das madeiras. Então fica essa ideia, espero ter ajudado, e em outra oportunidade podemos falar sobre a coluna de ar e o controle da mesma, que é o passo primordial para que a gente consiga realmente executar as notas no instrumento, repertório, músicas, entre outros. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Legal as técnicas do professor Ricardo Espíndola, né? Muito importante essas dicas que o professor deu ali, certo? Então, o professor Ricardo ele é professor de trombone, né? Como ele mesmo falou. Então, ele mostrou algumas técnicas ali, mas todas essas técnicas podem ser aplicadas para todos os instrumentos sopros. Todos os instrumentos sopros, exatamente. Tanto o bombardino, o trombone, o trompete, a tuba. São dicas importantes para vocês, ok? Então, fica aí a nossa dica da respiração. Você precisa aprender a respirar, você precisa estar relaxado. É a ferramenta importante para o instrumentista, para o músico de sopro, tá?
Nas nossas próximas aulas, nós vamos estar sempre falando sobre a respiração, certo? E nós vamos ter ainda mais uma aula específica sobre a respiração diafragmática. Mas pode procurar lá já, né? Sim. Porque nós temos 2 tipos de respiração, a diafragmática e a atlética, que são as mais usadas. Já vamos, quem tiver curiosidade, né, pode se adiantando, né? A diafragmática, ela usa um órgão, né, um músculo chamado diafragma, que todo ser humano tem, que ajuda na respiração. Todos os animais têm. Né? Todos têm? Todos têm. Então, fica aí a dica para você acompanhar nossas aulas aí, ok? Agora, nossa aula está chegando ao final e eu deixo aí a dica para você fazer as atividades da plataforma. Vai lá, pratique, teste os seus conhecimentos. Beleza? Nós ficamos por aqui e eu e o professor Cláudio esperamos você na nossa próxima aula. Muito obrigado. Tchau.